melhor parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade e eu também já ri de nervoso. Fala, amigos ouvintes, eu sou Adriano Rosário e olha, fiquei assustado com o filme, hein? Bom dia, eu sou o Guilherme Billy do Billycast. Aqui é o Pensador Louco e eu normalmente tenho rido pra não chorar. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aí mais uma semana de Papo de Calçada para falar do filme sensação do momento, Coringa. Tem causado polêmicas aí pelas internets da vida, gente criticando, gente gostando, gente falando que entrega o Oscar pro Joaquin Phoenix, gente falando que não é nada demais, é só mais um filme e só estão ligando porque é Coringa e faz parte do universo do Batman. Então, para falar sobre esse filme, eu trouxe aqui uns convidados mais que especiais. O Guilherme Billy já esteve aqui, vocês conhecem ele. O Adriano Rosário, lá do Papo Aberto, e o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Adriano e Pensador, por favor, se apresentem aí pro pessoal conhecer vocês. Olá, amigo ouvinte, eu sou Adriano Rosário, sou do Papo Aberto, nosso podcast de entrevista. Um prazerzaço estar aqui com vocês aí, do Papo de Calçada. E aqui é o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, um portal de podcasts sobre filmes, músicas, obras, contos, o que for, que podem te perturbar muito mais do que esse filme. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quais são as impressões iniciais de vocês sobre esse filme? O que chamou a atenção de vocês? Eu lembro que eu falei lá no grupo, né? Cara, que filme da hora, né? Não sei o que. E foi por causa, eu senti, acho que foi por causa da ousadia desse filme. Que é, né? Um filme de origem de vilão. A gente nunca viu uma origem do Coringa antes, eu acho, certo? Já viu, já. No Batman do Tim Burton é mostrado como o Coringa sendo o assassino que matou os pais do Bruce Wayne. Ah, verdade. E ele não tem lição de moral, pelo visto, né? O filme termina mostrando, né, como ele vai ficando doido e ele desconta, vamos dizer, em todo mundo. Eu vi o filme assim, eu separei em duas partes. Eu procurei ver quando ele era um cara normal, assim, mesmo assim, normal naquelas, né? E quando ele se transformou em Coringa. Então, por exemplo, quando ele era só o Arthur, que é o cara zicado, o cara de problema, o cara que teve desde muito novo, deu pra perceber que é um cara, se tornou um cara problemático, e a transformação dele pra Coringa, pra mim, marcou bastante, porque é uma narrativa muito, muito legal de se ver, porque você percebe que é um cara que tem uma origem já de um cara meio louco das ideias, e aí ele se torna um cara totalmente mais louco das ideias ainda. Então eu vi assim, esse filme separado em duas partes. Ele mais ou menos são, e ele totalmente declinado pro mal aí. O final do filme foi algo sensacional também. Foi assim que eu vi o filme dessa maneira. Olha, a minha experiência com o filme, o porquê que eu gostei dele, na verdade não tem a ver com o personagem, mas com o cinema em si. Porque é triste a gente ver isso. Do ponto de vista sociológico, intelectual da humanidade, assim, a gente está cada vez mais renegando o passado, renegando nossa própria história. Então, se tornou muito fácil a gente não, eu sou macaco velho e foda-se, mas as novas gerações pegarem um filme tipo Coringa de frente e ficarem assoberbados com, meu Deus, que filme perturbador. Mas, na verdade, apesar de ser um filme muito bem feito, ele não traz nada de novo exatamente para o cinema. Ou se traz quanto a personagens de quadrinhos. Mas, da mesma maneira que aconteceu com A Bruxa lá atrás, que causou toda aquela polêmica, horror, é novo horror, e na verdade é um tipo de filme que já vem sendo feito há décadas, o filme do Coringa, ele, tal como o Tarantino ele faz, que ele pega a roupagem de filmes antigos, como ele fez com Jack Brown e usou a roupagem do Blaxploitation, ou ele pegou Kill Bill e colocou filmes de Kung Fu, ele pega coisas que estão esquecidas na história passada humana do cinema, e ele traz de volta essa roupagem para contar uma história muito bem contada, e foi isso que ele fez. Então, assim, eu acho que o filme é muito bom, como o filme assim, mas ele não é tão perturbador quanto querem que ele
pareça. Ele, na verdade, o que ele faz é trazer de volta à tona uma coisa que infelizmente estava adormecida há muito tempo, que é você ver um filme violento, brutal, cru, nihilista, por assim dizer, que tá nas grandes salas de cinema, que não tá só no circuito cult. Da mesma maneira que, sei lá, Silêncio dos Inocentes fez no final dos anos 80, início dos 90, ao repaginar os filmes de horror com cenas grotescas de violência e etc e tal, e colocá-las para grande audiência, para deixar que elas fiquem assoberbadas como se elas tivessem esquecido isso. Porque se vocês prestarem atenção, os filmes eles estão muito amortecidos dentro da segurança do PG-13, sabe, para ganhar mais público. Então eles deixaram de arriscar em temas mais duros, com medo de perder a audiência. E se foi uma coisa que esse filme teve, foi contar justamente com o contrário, com o fato de não ser para essas audiências, como maneira de fincar a sua bandeira. E eu gostei do filme, sim. Eu acho que esse filme ele traça tanto paralelo com a realidade, ele é tão próximo da realidade, que como na maioria das obras que a gente conhece, sempre passa uma liçãozinha no final, ou um paralelo de, por exemplo, de lição do que não se fazer, ou de tipo, do que já aconteceu e por que isso é errado. Ele não quer mostrar por que é errado, ou, por exemplo, ele é tão realista em algumas questões que ele não tem um final bom. Não um final bom, mas sabe, um final que acontece alguma conclusão. O pessoal tá batendo muito nessa tecla de que o filme é muito realista. Muito realista. E eu tô meio preocupado com isso, sabe? Porque assim, o que o Arthur passa, principalmente naqueles primeiros momentos do filme, ele tá ali na rua fazendo propaganda e os caras roubam o cartaz dele e dão uma paulada nele com o cartaz e espanca ele. Aí ele vai subir a escada, né? E tem eu gosto muito desse filme, ele é muito figurativo, vamos dizer assim. Muito bem dirigido. Isso, ele consegue te levar bacana, sabe? Você entra ali no filme. Até o Pensador me deu a dica do filme Henry, né? Ele falou assim, tem uma pegada parecida, e eu realmente vi, porque a forma de te mostrar o protagonista é muito parecida. Ele entra na mente do cara, ele te faz sentir o que o cara tá sentindo, sabe? Só que essas coisas, gente, isso acontece com todo mundo, cara. Lógico, né? Que tem o dia que dá merda, sabe? Tem um dia que o cachorro passa mal, o carro quebra, fura o pneu. Tem um dia que dá tudo errado. Eu acho que todo mundo já passou por esse dia. Eu chamo isso de segunda-feira. Entendeu? Só que esse filme, ele é perigoso num certo ponto, que as pessoas pensam, então isso justifica eu ser uma pessoa má? Não que eu tô falando também se o Coringa é mau, isso aí a gente pode discutir também, se ele é realmente mau, o que ele é. Mas, assim, todo mundo passa por isso. E isso não pode ser uma justificativa pra qualquer coisa fora da lei que você faça, sabe? Entende que tem uma linha tênue aí das pessoas interpretarem mal as coisas? Tipo, ele tem uma tendência, ele tem um problema psicológico, ele faz um acompanhamento, ele toma remédio, ele é uma pessoa que a sociedade negligencia e por essa negligência ele acaba se tornando Coringa. Mas uma pessoa normal, entre aspas, com condições sãs, a pessoa, tipo, cara, minha vida tá uma merda, mas eu não vou, tipo, matar ninguém, não vou dar um tiro no cara no metrô, sabe? Eu só fico meio com medo disso aí, sabe? Da galera interpretar e acabar justificando, assim, então isso é o normal, sabe? A primeira coisa que eu pensei foi, cara, que Coringa cartunesco, né? As cores estão muito vivas, né? Aquele terninho tá muito quadrinhos. Eu senti que tava muito... Jorge Romero? E eu senti isso principalmente... Agora faz até sentido isso que eu parei a pensar. É que a realidade no Icaro é aquela... É a vida de alguém que, né... É negligenciado toda hora. Não está se sentindo bem. Por momento nenhum. E daí do nada ele deu a louca. Ele começou a se transformar num palhaço. Literalmente. Que a vida dele pra ele virou uma comédia. Ele pinta o cabelo de verde. Sai na rua. Faz o show dele. Mata a gente ao vivo. E é isso. Então parece que é isso o filme, sabe? Parece que é alguém doido, só que se entregou totalmente à loucura, sabe? E eu acho que esse traje, o Coringa, combina muito com isso. Eu não acho que esse filme de maneira nenhuma seja perigoso, porque você categorizar uma obra de arte, toda forma de comunicação, como a gente costuma dizer, né? Toda obra de arte é um produto, mas nem todo produto é uma obra de arte. Entendeu, Marvel? Então o que acontece
aquele filme, enquanto expressão artística, ele não pode ser imputado porque uma ou outra pessoa fez isso. O Guilherme estava falando sobre uma pessoa desajustada pegar e se sentir engatilhada por esse filme para cometer alguma coisa, e que talvez uma pessoa normal não fizesse isso. Mas, entretanto, o filme foi feito, produzido, lançado primeiro nos Estados Unidos, que tem todo um histórico de jovens, entre aspas, normais, que um dia despirocam por causa de um somatório de vidas ruins e saem atirando em amigos do colégio. E a outra coisa que eu digo, e isso aí eu acho um ponto principal do filme, não é que ele se torne o Coringa durante o filme. Eu acho que isso aí é uma interpretação até meio errada. Eu acho que o Coringa sempre esteve ali. Peraí, a gente pode citar spoilers menores aqui, não? Não, é spoiler total. Não, quem não viu o filme, vai lá ver. Logo nos primeiros minutos de filme, a terapeuta dele vira pra ele e fala: "E como é que você tá?" E ele fala: "Eu acho que eu tava melhor quando eu tava trancafiado no manicômio. E você lembra por que você tava lá?" E apesar dele não responder, a cena que a gente tem, apesar de curta, é ele numa camisa de força, usando a cabeça dele de batistaca contra o vidro da porta. Então, assim, não há justificativa nenhuma para uma pessoa dita normal se identificar com aquilo. Ele não se torna o Coringa do filme. Ele sempre foi o Coringa no filme. Por quê? A risada dele, que ele passa o cartãozinho dizendo: "Olha, eu tenho essa condição, eu rio quando não deveria rir, etc e tal", ela não é dolorosa porque ela causa constrangimento a ele ou porque ela doa pra sair. É porque, na verdade, ele é o Coringa e ele foi ensinado pela sociedade a reter isso. Para ele, supostamente, funcionar na sociedade, ele tem que reter aquilo. E o que a gente vê no filme é a risada que possivelmente sempre existiu com ele, lutando pra se libertar, mas ele sempre foi aquilo. Não sei se tu leu o caderninho dele, mas estava escrito lá, né? O pior problema de ter problema mental é que ninguém quer que você haja como se tivesse um. Pois é. Em cima do que você falou aí, Pensador, eu acho que em certas partes do filme ali, ele quis passar uma crítica em alguns momentos para o governo, que desvaloriza bastante as pessoas de classes menos favorecidas. Eu senti isso também em algumas partes do filme. Você tá corretíssimo, mas a verdade é que isso acontece na vida de todo mundo. Porra, eu não tenho plano de saúde, eu dependo do SUS, eu faço terapia pelo SUS. Nem todo mundo é processado numa sociedade cosmopolita, urbana, como a que a gente vive. Todo mundo é processado da mesma forma, através de papel, nós somos números. Você não pode querer usar isso como forma de alertar uma coisa que possivelmente nunca, ou talvez não a curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo, sequer vai mudar. É por isso que eu não vejo nenhum viés moral, nem por um lado, nem por outro. O filme mostra as coisas como as coisas simplesmente são. É um retrato, é uma pintura, é uma Guernica de Picasso mostrando o caos generalizado por causa de uma situação. Eu não acho que ele tenha sido moralista nem para um lado nem para o outro. Também não vejo por esse lado, até porque isso vai contrário ao que é o personagem do Coringa, sabe? O personagem do Coringa, ele não quer passar uma mensagem, sabe? Isso não é do personagem. Apesar de ser um filme de origem e a pessoa poder querer criar o personagem que for, mas não faz parte daquele cerne, sabe? O que eu falo de perigoso, o que eu falo é da interpretação das pessoas, e eu concordo com o Pensador. Tipo, um filme, ele é um filme. Eu aprendi com o Matheus, que é nosso colega aqui do Papo de Calçado também, que ele fala, né, eu vou assistir um filme sem esperar nada. Eu quero que o cara lá, o diretor, o roteirista, eles me entreguem. O que eles têm pra me entregar? Sabe? Eu aprendi isso com ele. Então, eu vou pro filme, eu não tô esperando nada. Me entrega, me dá aí, o que vocês fizeram? Sabe? Deixa eu ver. Só que, assim, até por causa dessas discussões bestas que tiveram, o Coringa é de esquerda. Nós estamos num Brasil tão louco que as pessoas estão colocando isso em pauta, sabe? Cara, olha pra você ver onde as pessoas chegaram, sabe? E o cara mas não... o Guilherme... essa risada aí, ó. Fica esperto, hein? Ô Guilherme, isso aí, eu acho que é um dos pontos, justamente por ele não mostrar nenhuma moral, ele é um dos pontos mais virtuosos desse filme do Coringa. E vê se você concorda comigo sobre isso. Justamente por não mostrar nenhum ponto, nenhuma âncora sobre a qual você bater o ponto e dizer a moral do filme é essa, você não pode... As pessoas se sentem incomodadas com o filme, por quê? Porque o filme mostra uma coisa que pode acontecer, talvez não com elas, mas com um vizinho, com um parente, com alguém do trabalho. E acontece, hein? E acontece. Então as pessoas se sentem incomodadas com isso,
Mas, e novamente, a gente vive no Brasil, onde todo mundo brinca o jogo de eu não sou errado é fulano. Então, quando a pessoa se sente incomodada com alguma coisa, para não admitir que talvez ela tenha achado defeitos dos personagens no filme em si mesma, ela imputa a outra pessoa, outra ideologia, ou etc e tal, como forma de uma válvula de escape, um bode expiatório do porquê que ela se sentiu incomodada. E por não analisar isso, ela simplesmente joga pra frente usando pra ferir outra coisa que normalmente não tem porra nenhuma a ver com o cerne do filme em si. Mas eu acho que essa é a intenção do... Pode falar, Gui. Não, pode falar, Adriano. Eu acho que essa foi a intenção dos diretores, dos caras que fizeram o filme, jogar isso pra sociedade, assim, haver essa discussão dos dois lados, né? Se o cara tá certo, se o cara tá errado, se foi feito por um público destinado, se é para favorecer os mais ou os menos favorecidos. Eu acho que os diretores do filme, quem fez o filme mesmo, falou assim, eu preciso botar lenha na fogueira nas discussões do dia a dia. Vamos fazer com que esse filme dê um estalo na cabeça das pessoas para que elas possam, de certa maneira, acordar para determinados pontos. Por exemplo, um cara que tem problemas mentais aí, vamos olhar para esse cara diferente, vamos dizer assim. O Guilherme Billy, por exemplo. Vamos citar um exemplo aqui. Enfim, eu acho que ele quis fazer isso. Eu acho que os caras quiseram fazer isso mesmo, jogar no ar assim, jogar essas discussões no ar e dizer que nenhum lado tá certo, nem o menos favorecido, nem o mais favorecido, mais ou menos assim que eu penso também. Cara, é porque assim... Exatamente. Pode ir. Não, vai lá. Ah. Eu ia falar que o filme, como obra, e é por isso que eu considero sim esse filme uma obra de arte, o que ele faz é justamente isso. Ele não te dá um trabalho pronto, ele não te dá um pacote fechado. Olha, consome isso aqui desse jeito, eu tô te mostrando como consumir. Ele é aberto o suficiente e incômodo o suficiente para as pessoas não saberem como reagir, forçando elas a pensar a respeito. Cara, eu não sei se todos vocês foram ver o filme no cinema. Yep. Eu baixei no torrent. Nossa, Adriano. Vocês repararam quando o filme acabou? Vocês repararam o pessoal saindo do cinema? Assim, vocês olharam pra ver a reação do pessoal? Eu sim, porque eu sempre fico até os créditos acabarem. Né? A minha impressão, aí o pensador, o Guilherme pode falar também, a minha impressão é que as pessoas não esperavam nada daquilo. As pessoas esperavam, como o pensador falou, um filme PG-13, sabe? Elas esperavam um filme da Marvel DC, um filme de herói, sabe? Vamos lá ver um filme... E assim, engraçado como são as coisas, né? O maior filme de heróis aí dos últimos filmes de, entre aspas, quadrinhos, né? Desses tempos agora, que eu considero, é o Guerra Infinita, que é um filme sobre o vilão. Sabe? O Guerra Infinita, ele bom filme. Um filme sobre o Thanos, não sobre os Vingadores, né? E aí a galera, poxa, tivemos o Guerra Infinita, então tava aquele hype. Agora vem o maior vilão da DC, quem é? O Coringa, cara. Você falou de Batman, você lembra Coringa, não tem como, sabe? Um dos maiores vilões da DC e um dos maiores vilões da cultura pop do mundo inteiro. Pois né? Sabe? Acho que a maioria das pessoas sabem quem é o Coringa, sabe? Já ouviu falar o Coringa. Então, as pessoas estavam esperando isso. Quando o filme passou e eu vi as pessoas saindo do cinema, eu vi as pessoas perdidas, sabe? Como assim? Eu não vim aqui ver isso, sabe? As risadas durante o filme que as pessoas davam, elas estavam rindo de nervoso, sabe? Eu estava me divertindo, sabe? Algumas cenas eu ficava assim, caraca, cara, como que os caras estão fazendo isso? Como eles estão, sabe? Como eles estão jogando isso na tela? E eu sabia que tinha gente que não tava entendendo, sabe? A cena do banheiro, a cena do... que ele mata o cara o cara que vende a arma pra ele, né? Que ele mata o cara lá e deixa o anão sair.
puríssimo, cara. Entendeu? Tipo assim, eu tava rindo daquela cena, sabe? Eu falei, cara, como os caras estão fazendo isso? Como eles estão mexendo com as pessoas, sabe? Como eles estão te fazendo rir de constrangimento, de Exatamente. nervoso. E as pessoas estavam perdidas, cara. Elas não sabiam. Como assim? Como vocês estão me dando isso? Eu não quero isso. Eu quero um filme de herói, de Coringa, sabe? Me dá um pacotinho aí, sabe? Palhaço, bobo, jockey. Sabe? O Coringa Eu do... quero que ele coma a tia do Batman. Isso, eles queriam o filme do Coringa do Heath Ledger, sabe? Do cara... Heath Ledger. Não sei falar inglês. Eles queriam aquele Coringa que faz maldade, que tem um plano, sabe? Que arquiteta as paradas e que, sabe? Acho que as pessoas estavam esperando isso. E na verdade não, foi um filme de um cara normal. O filme, ele é Coringa, eu acredito também, pra chamar o pessoal. Mas esse não é um filme sobre o Coringa, é um filme sobre o Arthur Fleck. Exato. É o filme que conta como o Arthur Fleck se tornou Coringa. E pra mim é o grande ponto desse filme. Um amigo meu falou a mesma coisa que você falou, ele traduziu a mesma coisa. Ele falou, cara, as pessoas foram pro cinema pra esperar Joias do Infinito, o cara sumiu ali, apareceu o Batman do nada, essas paradas assim. E tomaram um tiro na cabeça, porque não foi nada disso. Contou exatamente o que você falou e retratou exatamente isso aí. Foi o oposto do que foi esperado. É por isso que, apesar desse filme não ser revolucionário, ele é tão relevante, porque ele fincou uma nova bandeira no cinema de, entre aspas, quadrinhos, dizendo que agora você pode fazer isso. E você não precisa nem piscar 2 vezes. Vai ter gente imitando pra caralho agora que esse paradigma foi aberto. Agora, olha que interessante. O Guilherme Andrade tinha falado um pouco tempo atrás sobre o filme Henry, porque um dos patamares de todo o vídeo do YouTube que fala de Coringa é dizer que o filme foi inspirado em Taxi Driver e O Rei da Comédia. Mas isso aí é só você raspar a casquinha do ovo, você não chega no núcleo. Apesar de um aceno aqui ou ali, a cena que ele tá com a arma na mão brincando e de repente ele dá um tiro na parede, sabe? Aquilo ali é uma ceninha de aceno, oiê, pra Taxi Driver. Mas na verdade não. O filme que eu passei pro Guilherme Andrade assistir e que eu gostaria muito que todos assistissem, que é Henry, o Retrato de um Assassino, é um filme obscurantíssimo do final dos anos 80, ele passa exatamente a mesma coisa do Coringa, porque o filme é o quê? É a história de um cara extremamente perturbado numa cidade opressora, onde a polícia pouco ou nada aparece e é simplesmente jogado assim, ou como uma pessoa assim, quando motivada o suficiente, pode fazer coisas terríveis sem que nada seja feito contra elas. Porra, o Laranja Mecânica do Kubrick é assim. É. Olha só como o Estado, o personagem, o Alexander Delarge do Laranja Mecânica, ele é um delinquente, um estuprador, um assassino, por causa do descaso do Estado. O Estado prende ele, coloca ele num formatador de ideias, numa espécie de lavagem cerebral, e quando ele sai de lá, ele se torna vítima do Estado. E por ser criticado politicamente por ter formatado a cabeça dele, o Estado se vê obrigado a devolver para ele a mesma psicopatia que estava no início. Não é tão disparo assim do filme do Coringa. Ele tá sob medicação, ele tá em terapia, o programa de terapia é encerrado, ele para de tomar os remédios, a vida é uma merda, ele começa a alçar mais voos sobre aquilo. Então, assim, a máquina da cidade é responsável por criar e descriar esses personagens. E eu acho que é muita coisa do que o filme trata, assim. Ele já era doido antes de acabar o negócio. Mas não que aquele sistema de saúde seja muito bom, né? Tanto que ele fala que toda vez que ele vai lá, ela pergunta se ele tem pensamentos negativos e toda vez ele tem pensamento negativo. Ó, um negócio aqui, gente, que eu posso entrar é a conversa do som com a imagem. Tipo, a trilha sonora do filme, numa cena assim, absurdo. Por exemplo, na cena que ele vai falar com o Hoyt, o chefe dele, né? Ah, a gente não explicou isso, né? Ele trabalha de palhaço, parece que ele trabalha numa empresa que terceiriza o palhaço pra hospital, pra festas, né? É um palhaço delivery. Palhaço é service.
Lá ele reclamou, porque você quebrou a placa e não sei o que, só que ele não tinha feito nada de errado e a culpa veio dele. E a câmera ainda dando um zoom na cara dele, você só ia ouvindo a música ou algum som muito de... como se alguém estivesse tocando algo. Da primeira vez que eu olhei isso, eu falei, não, ele é o Joker, ele é o palhaço, ele deve estar ficando doido e socando a cara do chefe. Mas não, eu acho que o filme quer que a gente pense isso, mas na verdade ele tá descontando a raiva num lixo. E dá pra ver como que ele vira quase meio que parte do lixo. É muito foda, cara. É sem noção. Cara, mas é uma coisa também de quem já tomou um esporro do chefe, já ouviu essa musiquinha e já se imaginou metendo a porrada no chefe, sabe? Tem um pouco disso também. Eu achei a trilha fantástica, mas ela tem um plágio incidental. E eu queria muito que vocês que estão aqui no Papo de Calçada comigo, que os ouvintes pegassem também, porque na cena que eu considero o ápice do filme, que é a cena do sorriso de sangue lá pro final, na hora que ele pega, levanta e faz aquela dança em cima do capô do carro pra todo mundo, que ele pega a boca manchada de sangue e ele marca o sorriso de Coringa na cara dele. Cara, na boa, eu era o único no cinema que percebeu isso e assim, eu fiquei de pau duro imediatamente. O cara pegou os acordes iniciais de Fortuna Imperatrix Mundi, que é a área inicial de Carmina Burana, que é uma cantata cênica, pam, 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 sabe? E ele colocou aquilo no momento em que ele desenha por trás da música. Se você escutar Fortuna Imperatrix Mundi e você assistir aquela cena, você vai ver que ele estava mascarando na trilha sonora aquela área inicial chamada Fortuna Imperatrix Mundi, que em latim significa o acaso, a sorte é que rege o mundo, que liga justamente ao caos, que liga justamente ao que ele é. Gente, reassistam essa cena e vejam. Porque a música ela é muito ligada à questão da dança dele, né? E assim, eu achei muito interessante como que eles usam isso, né? E me lembrou uma coisa que é, quem nunca fez uma dancinha quando conseguiu um sucesso, sabe? Quando você consegue uma parada legal, nem que você no próprio lugar, assim, você não dá uma... sabe, uma reboladinha. É meio que vem a música na cabeça, né, Gui? Eu tô de cueca na minha sala dançando porque eu tô participando do Papo de Calçada. E aí é uma outra coisa. Esse filme, ele traz muito pra gente se identificar com o filme. Você se sente às vezes na pele do Arthur Fleck. A cena que ele mata, né? Eu acho que é a primeira que ele dança. Logo depois do metrô. Isso. Ela já faz um link com a cena do início que ele apanha dos caras, né? Porque ele apanha no início dos caras na rua e depois ele volta a apanhar no metrô, só que no metrô ele consegue atirar nos caras, matar os caras, né? Então imagina assim, a vida inteira, muitos momentos antes, ele já apanhou muitas outras vezes, sabe? Isso não é uma coisa nova, ele vinha apanhando. E ali, naquele momento, ele consegue vingar daquilo, ele extravasar, sabe? A cena que ele tá batendo no chefe depois, né? Que o chefe tá dando esporro nele da placa, né? E aí ele tá lá batendo, aquilo ali ele consegue materializar, descontar em alguém, se vingar, se fazer justiça com as próprias mãos. E aí aquilo é o sucesso máximo pra ele, tanto que ali é a crescida dele, né? Ali que ele se impõe, a postura dele começa a mudar. E a cena dele dançando, cara, eu acho assim muito, muito massa, sabe? E no lugar isolado, né? Porque você não faz a dancinha no meio da sala com a família toda na casa. Mas se fizer filme, você faz no quarto, no banheiro, sabe? Num lugar isolado que ninguém tá... Porque ali você consegue ser você mesmo. Não é a primeira dança que ele faz no filme, porque a primeira dança dele é quando ele tá brincando com o revólver que ele acabou de ganhar. Ele faz aquela dancinha, não sei o que, e o revólver dispara. Você acha que o diretor queria deixar claro que, né, se vingando ele se sentia bem com aquilo, ou vocês acham que é força, sabe? Eu não vou falar a mídia, porque a mídia é muita coisa, mas tipo, as pessoas querendo forçar aquilo, sabe? Que ele adoça a violência de alguma forma por causa disso. Cara, eu não vejo aquela cena do metrô como algo que ele quisesse se vingar.
Eu não vejo isso. Eu acho que ao ponto de masoquista o quanto ele era, ele foi masoquista a vida dele inteiro, porque todo mundo, da mãe dele dizendo que ele não devia tentar a carreira de comediante porque ele simplesmente nunca foi uma pessoa engraçada, ao ponto de chefe, amigos, palhaços e tudo mais, todos desdenharem dele. Ele estava acomodado, ele estava amortecido naquela situação em que ele vivia. Eu acho que não foi vingança o que ele exerceu em momento nenhum. Eu nunca consegui encontrar vingança no filme, decupando ele na minha cabeça em momento nenhum. Eu acho que foi simplesmente prazer, foi ele aceitando o que ele nasceu pra fazer. Exatamente o que você falou aí, a parte do metrô, eu vi prazer no semblante dele. Quando ele conseguiu dar o tiro no cara, que o cara caiu lá, ele conseguiu dar o tiro no segundo, e depois ele foi atrás do outro cara pra matar na escada. Eu vi prazer no olhar dele, então isso foi bem interessante. Então ele sentiu o prazer de matar, e ali foi pra ele, em cima da música que vocês falaram aí, foi como se fosse uma vitória. Putz, cara, consegui, agora daqui pra frente eu sou outra pessoa, mais ou menos assim. Virou a chave o filme, foi aí que ele falou, cara, agora sim, opa, esse sou eu. Eu posso exercer esse lado meu e não tem consequência, né? Exatamente, porque o cara, ele, assim, se ele já é um cara meio se ele é um cara desorientado psicologicamente, se ele faz isso, então veja, eu sou um cara que sempre apanhei na vida, eu tô apanhando direto, e a única oportunidade que eu tenho, né, mesmo que foi sempre que eu tiro, querendo ou não, aparentemente, não sei se foi porque ele quis dar o tiro, mas ele atirou. Ele sentiu prazer naquele cara, eu consegui. Então, assim, se eu conseguir fazer isso, eu vou fazer mais vezes. Agora, quero ver quem que vai tirar com a minha cara, vai bulinar com a minha cara. Porque senão eu vou fazer a mesma coisa que com os caras no metrô. A sensação de impunidade, né? A cidade, o universo dele, o macrocosmo dele estava entrando em colapso e ele podia simplesmente fazer o que ele quisesse sem reprimendas. Eu acho que é nem isso. Ele não quer matar as pessoas. Pra ele, a morte nem é uma consequência. Acontece. Eu acho que não. Tipo, ele foi lá, tanto que ele quando o cara já tá morto, ele dá mais 3 tiros. Eu acho que ele nem sequer passou na cabeça dele, esse cara não tá mais vivo. Ele fazia alguma coisa na sociedade, ele tem a família, ele tem amigos. Se o cara já não tá mais morto, se eu dou mais tiro na cabeça do cara, ele morre. Ele tá morto, já morre. Ele bateu nele, deu 3 tiros e seguiu reto. Tanto que quando ele vê nas ruas o que gerou aquilo, né? As pessoas começaram a pegar as máscaras e ir pra rua. Tanto que eu acho que ele não via como consequência uma morte, mas ele via a consequência que ele estava sendo notado. O troféu pelo que ele fez. Tanto que ele abre um sorrisão quando ele vê aquele cartaz, né? Que tipo, as pessoas estão indo na rua com as máscaras de palhaço. Eu acho que ele nem ligou pra morte, ele ligou mais pra que as ações dele estão mudando algo dentro. Um preâmbulo do que eu quero falar um pouco mais pra frente é que eu considero um dos maiores méritos desse filme. Tudo bem, a atuação do Joaquin Phoenix é foda, o diretor foi extremamente competente, a trilha sonora é incrível, mas é a pegadinha que esse filme é. E esse filme, ele foi desenvolvido para ser uma pegadinha social com qualquer pessoa que o assista. E, ouvinte do Papo de Calçada, me xinguem, sou eu que tô falando, podem falar o quanto vocês quiserem. É a mesma pegadinha desenvolvida no Inteligência Artificial do Spielberg. Por quê? O filme é construído de maneira a você se importar emocionalmente com aquela porra daquele moleque, mas aquele moleque não existe, ele é uma máquina, ele não tem consciência, alma nem nada, ele segue uma programação. Você não tem por que se importar, por mais melosas que sejam as cenas e a fada azul e os alienígenas no fim, etc e tal. O filme te enganou ao te fazer sentir uma resposta emocional por uma criatura que não é real, é uma máquina. Da mesma maneira, esse filme te engana, te leva pela mão, te coloca num canto escuro e te esfrega uma banana na cara em te mostrar que você está tentando justificar as ações de uma criatura que sequer é humana, que nasceu, vive para matar, para extravasar o caos de maneira violenta, e você está justificando ações dela baseadas na tua própria vida. Olha que pegadinha interessante. Entendeu o ponto que eu falei lá no começo, que é perigoso, que é uma linha tênue? Entendeu? O lance é justamente isso. Tá? Você se importa, entendeu? Você se importa. Até aí teve um Zé Mané que tentou matar o Ronald Reagan nos anos 80, o presidente dos Estados Unidos, porque ele sonhava com a Jodie Foster, ela mandava ele fazer isso em sonhos. Porra! Cara, só pra voltar na parada do tiro, eu acho que sim, ele queria fazer aquilo.
sabe? Pra mim, não é que ele não se importava. Pra mim, ele queria. Sempre quis. Tem a cena antes que ele dá o tiro na parede sem querer. Aí, tipo, se passa desapercebido isso, você pode pensar o quê? Ah, foi um acidente. Mas, ali naquele momento, eles estavam fazendo um ensaio, sabe? Ele estava ensaiando uma situação. E não tem... Aquilo não é um exato momento antes, sabe? Pode ter passado vários dias. A cronologia do filme, ela não é exatamente assim, tipo, um dia depois do outro. Olha sabe? Aí. Olha aí, pode ter problema. passado vários dias. Então, quem não garante que ele não estava treinando com aquela arma? Quem não garante que ele estava ensaiando situações? Se vocês voltarem na cena do coisa, o primeiro cara, ele dá um tiro na cabeça, e o segundo ele dá um tiro no peito, na altura do coração. 2 tiros, um no peito e um na barriga. Isso. E o semblante dele era um semblante de um cara que queria fazer aquilo. Isso. E quando o outro tá fugindo, ele dá um tiro na perna do cara. Tipo, ele ainda tá caído no chão, ele dá um tiro na perna do cara. Por mais que seja um filme baseado em histórias em quadrinhos, que você tem uma certa suspensão de descrença, cara, você tem que ter um treinamento muito bom, você tem que ter... Quem já tirou, nem que seja com uma arma de chumbinho, sabe o quanto é difícil você acertar um tiro, cara, é muito difícil. Tá, mas pega leve porque você tá fazendo esse julgamento baseado no Brasil. Lembra que nos Estados Unidos é outro papo. Não, tudo bem. Mas aí é uma outra coisa também. Quando o cara dá a arma pra ele, o amigo entre aspas, dá a arma pra ele, ele fala, cara, você não devia estar me dando isso, sabe? Pra mim, ali passa uma coisa de que, olha, eu não chego perto disso, sabe? Então, eu consigo ver por esse lado. Lógico, ele podia essa frase que você falou do, olha, eu não devia tá pegando isso, é outra parte da minha teoria, mas isso eu quero guardar pro finalzinho, cara, porque isso aí eu teci muito na minha cabeça de lá pra cá. Eu não tô no papo aberto, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Parte que é apresentado a arma pra ele, que quando o cara entrega a arma pra ele, pra que não aconteça mais aquilo com ele, ó, se alguém te sacanear, você usa isso aqui. Vocês acharam que aquele ali foi um start pra ele, que já era um cara maldoso, se tornar mais ainda, poxa, agora eu tô com uma arma, igual o Guilherme falou, ele vinha treinando provavelmente isso aí. Você acha que foi um start, agora eu tô com uma arma de fogo, agora de repente... Não, porque eu acho que isso não aconteceu. É que eu acho que foi premeditado. Foi premeditado o cara dar a arma pra ele? Não, foi premeditado ele querer a arma. Então desenvolva, porque a pergunta foi boa pra você, então responda. Deixa eu soltar agora a minha decupagem. Eu tô com um arquivo de texto aqui aberto com uma decupagem de cenas que eu fiz do filme enquanto eu tava assistindo, porque eu gosto de rememorar as coisas depois. Senta que lá vem a história. Então vamos lá. O filme começa, ele passa por aquilo do cartaz dele ser derrubado, ele é espancado na rua, etc e tal. O que é que aquilo mostra pra ele? Que não houve consequências para aqueles moleques que, se fosse outro tipo de filme, se a gente estivesse vendo Trainspotting, por exemplo, pra quem viu Trainspotting 1 ou 2, que era o tipo de coisa que é visto pelo outro lado dos moleques arruaceiros que espancam o palhaço só porque babaca, nariz vermelho de cuerrola e por aí vai, ele começa assim. Ele chega, ele fala, olha só que interessante, isso somado ao que o Billy falou lá no início do podcast, dizendo que como o filme era atual, apesar de se passar no passado, somado ao lance do prazer que o Guilherme Andrade falou, dele sentir aquilo que ele estava se libertando. Olha só que interessante, o filme, ele não tem uma cena, não há uma cena no filme em que o Arthur Fleck, o Coringa, não esteja. Teve outros filmes assim, por exemplo, o Chinatown, do Roman Polanski, com Jack Nicholson no papel principal, ele colocou o detetive em todas as cenas do filme, por quê? Para que a audiência descobrisse o filme ao mesmo tempo em que o detetive ia descobrindo as pistas. Se o detetive sabia, a audiência sabia. Mas nesse caso, o filme tá sendo contado pra gente pelo ponto de vista de uma porra de um maluco pra caralho. Então nada do que você vê é confiável. A gente tem duas chaves pra desvendar isso logo no início, quando ele assiste o show do Murray, que é o Robert De Niro, e ele no mesmo instante se imagina lá sendo agraciado, recebendo elogios, dizendo que ele era o filho que ele gostaria de ter. Nós temos a sequência das Zazie Beetz, que eu acho uma atriz fantástica, sou pra sempre apaixonado pela Zazie Beetz, acho ela foda pra caralho, em que ele, por causa de um encontro no elevador em que ela faz aquela brincadeirinha do na cabeça com a arma fictícia,
ele já se interessa por ela e já cria um vínculo, já cria uma proximidade, um relacionamento que no fim a gente é mostrado que nada aconteceu, mas se vocês notarem ao longo do filme, tem várias outras cenas que mostram que praticamente muita coisa do que está sendo mostrado não é como aconteceu. Olha só, ele foi espancado pelos punks na rua, ele vai pro trabalho, ele tá com o ombro machucado com hematomas, ele tá largando o sapato, chega o palhaço grandão, que é o parceiro dele, mais o anãozinho, e fala, porra, cara, eu ouvi que você apanhou na rua, é terrível, não sei o que, olha aqui, você precisa se proteger, olha aqui o que eu tô te dando uma sacola com um 38 e uma porrada de balas. Velho, na boa, vocês já pensaram assim num filme dito, entre aspas, real, na impossibilidade disso acontecer, que mesmo para os Estados Unidos uma arma é cara e que você não daria para alguém como você daria uma mariola, por exemplo? Aí passa, ele vai fazer aquela cena no hospital infantil, a arma cai da roupa dele, ele vai e tenta dizer, não, isso aqui é de brinquedo, é parte do meu ato, etc e tal. Ele liga pro chefe, ele tá no orelhão com o chefe fala pra ele, você está demitido. Não, mas essa arma era falsa, era de brinquedo, não sei o que, não. Fulano de tal disse que você tentou comprar a arma dele. Verdade. Depois disso, quando ele é demitido, ele vai no trabalho pra pegar as coisas, pra empacotar as coisas e vazar. Ele é confrontado novamente pelos dois, pelo grandalhão e pelo anão, e ele faz uma menção de dizer assim, eu te devo uma por você ter me dito que a arma era tua, que eu tentei comprar tua arma e tal, quando você escondeu a verdade. Se vocês olharem pra reação do cara que supostamente deu a arma pra ele, é uma reação de incógnita, de que merda esse cara tá falando. Eles estavam numa sala cercado pelos mesmos palhaços que viram ele entregar a arma pro cara, porque tava assim no meio de todo mundo, não era com divisórias, eles estavam numa sala aberta, e todo mundo olha pra ele, todos os palhaços, tem o cara negro, que é palhaço também, tem o anãozinho e tudo mais, ninguém parece entender do que ele tá falando, porque possivelmente isso é o Coringa contando pra gente aquilo, mas que aquilo não aconteceu daquela forma. Aquela arma não foi parar nas mãos dele por causa disso. E supondo que fosse verdade, o cara grandão que teria dado a arma pra ele, depois iria no apartamento dele, sabendo que ele estava ressabiado com ele sobre a arma, pra dar uma garrafa de cachaça e desejar sucesso na vida, sabendo que possivelmente aquela porra daquele maluco não ia querer se vingar dele. Então você vê, aí isso liga a gente ao que o Guilherme Billy falou pra gente lá no início, como esse filme é atual. Se vocês notarem, apesar dele usar uma roupagem antiga, passada no final dos anos 70, início dos 80, esse filme é atual pra caralho. 81, obrigado. Esse filme é atual pra caralho. O lance dos palhaços, somos todos palhaços, não é muito diferente do lance do Occupy Wall Street. O lance do Robert De Niro de fazer piada com o vídeo dele, que sabe-se lá como caralhos ele teve acesso, é uma coisa de pesquisar vídeo no YouTube. É. O que a gente tá assistindo, eu entendi que, na verdade, quando o Coringa lá no final fala pra gente, eu pensei numa piada, mas você não iria entender, é porque o objetivo, o alvo da piada somos nós, a audiência. Que ele levou, que nem quando eu falei ali atrás do lance do inteligência artificial, ele levou a gente a se importar com uma coisa que no final era só balela, que ele tava só sacaneando a gente o tempo todo. Caralho. Eu acho que um dos principais disso tudo, que você tava falando da imaginação, é com a mocinha, né? Parece que tem várias partes que eu acho que ele não consegue, não que ele não consegue suportar, mas talvez ele quer brincar com a gente, ou ele brinca com ele mesmo. É que ele começa a imaginar, né? Ele cria aquela fantasia. Então, por exemplo, quando ele tá assistindo com a mãe dele o show do Murray Frank, isso, né? Uhum. Frank Murray. Ele começa a imaginar lá dentro. Sim. E ele é mesmo que falando pra ele mesmo. Porque no filme ele trata bem. Eu me sinto mal, eu não estou bem eu quero aumentar meus remédios, eu queria voltar pro sanatório, eu não estou bem. Então, eu vejo que uma das formas dele se sentir bem é se colocando nessa fantasia. Não, mas peraí, você tá certo, mas não é que ele se sentir bem seja fantasia. Ele contar pra gente comprar o peixe dele, é como se ele estivesse convocando a gente pro exército dele com uma história triste que nunca aconteceu. A cena em que a mãe dele aparece quando nova, trancada no manicômio, porque era uma doida de pedra do caralho, e ele não tem isso por olhar a ficha dela no sanatório.
e ele tem lembranças do que a mãe dele falou, o que falou, como falou pra ele, de ter presenciado e saber o que aconteceu naquela cena, não é que ele estivesse ali, ele era novo demais pra lembrar disso. Ele tá criando a fantasia pra gente que tá assistindo, da gente acreditar aquela história, que na verdade poderia nem ser real. Cara, é o advogado, né, defendendo o cara defendendo Sim. o cara que é culpado, né? Tipo, ele vai criar uma história pra você acreditar que ele não é tão culpado assim. Ele tá te dando, ele tá nos dando uma opção de história da mesma forma que o Coringa do Heath Ledger, cada vez que encontrava uma pessoa, contava uma história diferente, entendeu? E nós somos a bala da vez, ele tá contando a história de origem pra gente, que pode nunca ter acontecido, que o Bruce Wayne pode nem ter sido uma criança. É isso que é tão engraçado na piada, porque a piada do filme do Coringa somos nós, de nos importarmos com uma coisa que provavelmente não aconteceu assim. Ó, o maior exemplo disso é que como que a gente pode tocar, né, os espectadores humanizando. Uma das maiores formas de humanizar eles são com essas partes que é totalmente fantasia, que é ele se imaginando no show e o Murray meio que falando, cara, eu daria tudo pra ter um filho como você. E ele falando como ele é um bom filho e como ele veio esse mundo para alegar as pessoas. E quando ele se relaciona com a moça, porque, nossa, é a maior forma de humanizar ele, porque você vê que ele está ligado a alguém e alguém tá ligado nele. Então, no momento que a mãe dele vai no hospital, é ela que vai estar lá do lado dele. No momento, ele começa a stalkear ela igual doido, mas ela acha tudo bem. Nossa, que maravilha, ainda vez que você vê até meu apartamento, chega me beijando e me stalkeou o dia inteiro. Óbvio que ela não ia falar isso, mas aí se sente mais perto do personagem ainda pra dar a piada final. Não, mas é verdade, até na hora que ela chega pra ele e fala assim, vem cá, você tava me seguindo o dia inteiro? E ele fala, tava. E ela fala, ah tá, beleza, quer vir no meu apartamento? Essa cena do beijo, que ele chega lá e beija ela, cara, isso é... Você quer mais filme de herói do que isso? Exatamente. É tipo o Clark Kent transando com a Lois Lane no Entendeu? Ele vai de encontro com a mocinha quando ele consegue o sucesso, sabe? Quando ele se realiza. Exato. Pro espectador, como o pensador tá falando, né? Que o filme, ele vai te envolvendo pra te contar uma história do jeito que ele quer. Pro espectador que tá esperando isso, cara, pra mim agora esse filme tomou um outro patamar. Entendeu? Essa teoria aí, cara, me fez ver o filme. Pra mim eu também. vou assistir o filme de novo pra pensar por esse lado. Eu não sou o dono da verdade, nem nada assim. Essa foi a interpretação como eu a tomei. Mas é porque é muita coisa. É que tá o tempo todo no filme, entendeu? Faz sentido. Com certeza. Faz sentido. É aquela coisa, cada um interpreta de uma forma. Mas essa forma de interpretação faz sentido, entendeu? E assim, tentar ver o filme por esse ângulo vai dar uma outra noção do filme, vai se tornar um outro filme. O diretor, o roteirista, né, o pessoal que fez o filme, fazer isso, se isso foi realmente a intenção deles, mostra o domínio que eles têm sobre o público. Mostra como eles estão atualizados a respeito do público que ia ver. Exatamente, foi o que eu falei lá atrás. Exato, muito bom. Tem até uma frase numa música de um rapper, sabe? Ele fala assim, várias pessoas morrem por dia, mas você só se importaria se fosse eu, tipo, porque ele é famoso, sabe? Então, tipo, a gente não liga para as coisas que acontecem no dia a dia, no cara que morre, que é roubado, a não ser que seja uma pessoa famosa, sabe? A não ser que seja uma pessoa relevante para a sociedade. Os caras criarem essa história, eles poderiam ter criado essa história sendo apenas o Arthur Fleck, um anônimo. Exato. E é uma puta história. Mas eles colocarem o Coringa, né, chamar esse filme de Coringa e colocar o Coringa como personagem, é justamente para as pessoas se importarem, para as pessoas irem ao cinema. Porque se não fosse o Coringa, sim, talvez esse filme não passaria na minha cidade, como o Bacurau não passou na minha cidade. É uma pena. Cara, isso é genial, isso que você tá falando. É um domínio sobre o público, é um domínio sobre quem tá indo assistir o filme, um conhecimento. Você quer ver mais uma pegadinha, e essa é rapidinha assim, quer ver mais uma pegadinha que eu não consigo acreditar que tenha sido acidental? A música que toca, a música pop, bem dançante que toca no início da dança dele na escada, na escadaria, que termina com os dois policiais lá em cima querendo falar com ele sai correndo. Aquela música, eu vim a saber, não quando eu assisti o filme, eu não sou tão socado de cultura pop musical a ponto de conhecer tudo, um pouquinho de humildade, eu vim a né? saber de tudo. Não, sério. Mas aquela música é de um cara que foi condenado por pedofilia e maus tratos.
aquela música que toca, aquela música dançante que ele tá lá curtindo. Eu não consigo imaginar que eles não tenham escolhido essa música de propósito, justamente pra mostrar a você... não, outro cara que também era acusado de pedofilia e maus tratos. Eu não consigo imaginar que eles não tenham feito isso de propósito pra no final você curtir a cena e se porventura viesse a descobrir disso, porque saiu no início dessa semana essa notícia, eu vi lá no grupo do Telegram, um membro do grupo que postou isso aí, eu mesmo não sabia, e depois eu não consegui não fazer a ligação de que ele tenha feito isso proporcional para você, de certa forma, achar legal aquela cena dele dançando e você tá dançando ao ritmo de uma música pra uma porra de um psicopata via uma música tocada por uma porra de um pedófilo psicopata. O negócio coroa a cena, assim, sim, sabe? Sim. A maldade do diretor, do roteirista e tal, que fez com a gente. E a maioria de nós sequer sabe disso. Isso é muito legal. Todd Phillips, diretor de Se Beber Não Case, né? É mesmo? Diretor da trilogia do Se Beber Não Case, e eu vou falar momentaneamente de um outro podcast, possivelmente o único podcast grande que eu acompanho até hoje, que é o MDM. Eles fizeram um negócio sobre o filme do Coringa, e entre muitas coisas certas e muitas baboseiras que eles falaram lá, uma coisa que eu achei muito interessante é que se você assiste a trilogia do Se Beber Não Case, ela é baseada num humor, não num humor legal, num humor, entre aspas, de bem. Ele é um humor que você ri de nervoso, assim, pelas coisas que eles fizeram, sabe? Sim. É vergonha alheia, né? Isso. Então, assim, no cinema, quando o pessoal riu do anão não conseguir alcançar o ferrolho lá em cima, você tá rindo de nervoso, você não devia estar rindo. Não, eu tô rindo de novo só pra lembrar. Mas... Cara, eu imagino na vida real aquele anão assim, caralho, ele é um assassino, eu vou fugir. Filho da puta, eu não consigo... Não, cara, eu tava rindo antes do cara chegar na porta, porque eu sabia que ele não ia alcançar. Ah, outra coisa que eu percebi, o anão, o ator que faz o anão, ele é inglês, ele é britânico, não saberia dizer exatamente de onde vem o sotaque dele. Mas se vocês notarem nessa cena do apartamento, quando o Arthur Fleck fala com ele usa expressões, talvez numa forma de maldade de zoar com ele usa expressões do inglês britânico. Por exemplo, não chamar a televisão de TV, chamar de telly, como eles falam somente na Grã-Bretanha, que é o nome que tem lá ao invés de TV. Eu achei muito interessante isso. Esse é um negócio que o cinema dá de 10-0 a outras mídias, né? O diretor faz e você entra no cinema, o único foco seu é o filme. Você não tem pra onde fugir, né? Nem celular às vezes as pessoas deixam, nada. E é o diretor que decide o que você vai ver. Então, dá uma abertura melhor pra ele escolher o que ele vai mostrar. E a gente fica assim pipocando aqui, né? Sim, o cinema é uma forma de sequestro. Você tá ali preso numa sala, que nem o cara lá do Laranja Mecânica, que ele era preso numa sala, passando por um experimento de lavagem cerebral. Enquanto assistia filmes de violência, ele era obrigado a assistir. Não é, de certa forma, diferente do que a gente passa numa tela de cinema em que tá, você pode dar uns agarros na namorada ou no namorado. Alguém ainda namora no cinema? Velho, você ficaria surpreso. Mas assim, na verdade, você tá preso numa sala pra fazer uma coisa e por mais que você tenha pagado o ingresso, o cinema é uma coisa invasiva. Você tá sentado numa sala para deixar uma história te invadir. Volto a dizer, o cinema é assim, você é levado pela mão para um lugar e aquele filme tem que fazer coisas com você. Muitos não conseguem. Esse filme conseguiu legal. Não é revolucionário? Não é. Mas eu achei ele muito legal e eu acho que ele fincou uma bandeira nos filmes de quadrinhos. Isso que eu ia perguntar pra vocês, se você falou agora que ele não é revolucionário, mas assim, em cima do que tudo que a gente falou, se você acha que a partir de agora vai virar uma moda os filmes de... Não sei se eu posso dizer se ele é um anti-herói, se é um vilão. Você acha que vai virar moda essa parte aí? Será? Tenho certeza. O Guilherme citou o filme dos Vingadores, que falou bastante do Thanos, né? Não falou dos Vingadores, falou do Thanos, cara. E isso foi um fato. Então, daqui pra frente, a tendência pode ser essa. Será uma nova descoberta aí. Vamos ver agora filmes de vilão agora, ou de anti-herói, enfim. Não, eu acho que é de filmes pessoais, sabe? Tratando um ponto de visão apenas e desenvolvendo aquilo. O Logan, né, fez isso, tratando do ponto mais pessoal. O Joker tá vindo. Mas olha só que interessante.
Na verdade, o Coringa não é o primeiro filme a fazer isso, nem com relação a quadrinhos, se vocês prestarem atenção. Eu nunca entendi, como fã de quadrinhos que eu sou, eu nunca entendi o motivo pelo qual, talvez seja um motivo de desespero social, pelo qual o Justiceiro da Marvel seja considerado um anti-herói ou um herói até. Ele é uma porra de um psicopata, uma máquina de matar. Se eu não me engano, 1 mês ou 2 atrás, nos quadrinhos foi revelado, inclusive, que ele não só deixou a família dele morrer no suposto trauma que transformou ele no Justiceiro, como ele usou a mulher dele de escudo pra ele mesmo não levar tiro. E isso é oficial, tá no cânone da Marvel. Então, assim, quando você vai ver uma série do Justiceiro ou os filmes estúpidos do Justiceiro que vieram, na verdade você tá vibrando por um cara que ele gosta de matar. E que ele sente prazer. Não é que nem o Batman do Snyder, que simplesmente senta a metralhadora e você nem vê os corpos caindo. Você só vê as balas voando e você imagina que eles caem. O Justiceiro da Marvel, ele tem prazer naquilo. A premissa dele é essa. É o momento de prazer bolsonarista extremo. Matar vagabundo, todos eles. Olha, moleque, você deixou esse chiclete no chão, usado, vagabundo tem que morrer. Pá, acabou ali. É o que ele faz. É respeitadas as proporções. Cara, eu acho que esse filme chutou a bola pra cima. O pessoal comenta sobre o Logan, né? Mas eu acho que o Logan ainda tá muito no patamar do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, do Nolan. O Logan, se vocês olharem bem, ele é um faroeste com mutantes, na verdade. E a gente já viu isso em vários faroestes. Chupinhado de The Last of Us. Olha aí. Eu acho que Logan e Coringa não sentam na mesma mesa, sabe? Eu acho que o Coringa tá um nível acima, sabe? Ele jogou a bola pra cima. Por exemplo, o Mad Max Estrada da Fúria, sabe? Foi um filme que jogou a bola pra cima dos road movie, dos filmes de perseguição, sabe? Agora vocês correm atrás pra pegar, sabe? Mudou a parada. Então o Coringa, pra mim, é isso. Vai ter muita gente tentando fazer a mesma coisa. Vai dar certo? Não sei, sabe? Acho difícil, porque é uma obra-prima, sabe? É uma coisa que foi pensada pra ser assim e ponto, sabe? Toda coisa que você tenta copiar é difícil, sabe? Você pode usar de referência, sabe? Mas para usar de referência também, isso precisa estar consolidado e precisa ser daqui a uns anos. Não adianta você fazer referência de uma obra tão atual, assim, que saiu agora, sabe? Então, eu acho assim que vai acontecer, vai ser uma tendência, mas até porque também eu acho que filmes baseados em quadrinhos, filmes de heróis, já está saturado, sabe? Uma dos pontos altos desse filme é que ele conseguiu, dentro desse nicho de filmes baseados em quadrinhos, fazer uma coisa diferente, sabe? Depois de, sei lá, 1 ou 2 décadas, né? Uma década de massacre de filmes de quadrinhos aí. Você tem as grandes bilheterias do cinema nos últimos 10 anos são filmes de quadrinhos. Então, pra mim, esse filme ele conseguiu ser um ponto fora da curva que vai ser tentado copiar, mas acho que não vai ser um sucesso. Eu queria perguntar pra vocês sobre a atuação do Joaquin Phoenix, que o pessoal falou bastante aqui. Eu tava lendo alguns artigos hoje de tarde e alguns twitters também que o pessoal tava postando sobre o Oscar nesse filme. Será que o Joaquin Phoenix ele faz jus a receber a estatueta, vocês acham? Porque assim, a fisionomia do Joaquin Phoenix, o gesticular, cara, foi sensacional. Eu acho que ele merece, hein? A atuação do Joaquin Phoenix eu acho que merece, sim. Ele realmente fez algo ímpar. É uma escolha difícil, né? Quem que vai ser o próximo Coringa? Sempre tem aquele peso em cima. Gente, o Adam Sandler tá concorrendo ao Oscar. Não é tão difícil assim. De um filme que nem saiu ainda. Vai sair e ele já tá concorrendo. Ele tá muito caracterizado como Coringa, sabe? Você não vê o Joaquin Phoenix ali, sabe? E eu acho que pro Oscar conta muito isso. O ator entrar no personagem, não é uma questão só de falas, de falar bem, de demonstrar emoção. A questão de caracterização né? Pô, o cara emagreceu demais. Nossa, aquela cena dele abrindo o
o sapato, né, dele pega de costas. É foda aquela cena, assim, você vê o quanto o corpo dele tá mudado, o quanto ele... Então, eu acho que é pra ele, esse Oscar aí, muito difícil alguém tirar. Então, pelo menos está entre os indicados, né, até o final. Não, indicado ele tá, com certeza. Só o último tema aí, porque o que acontece? Meu filho tem 8 anos, né, e aí alguns amigos meus que já assistiram falaram assim, cara, não é legal uma criança assistir e tal. Eu falei assim, mas meu filho tem uma mente tão aberta pra super-herói, ele é tão fã, não custa nada deixar ele assistir. Cara, ele quando virou a chave, que o cara virou Coringa, meu filho chorou, cara, ele pediu pra parar de assistir. Então seria legal aí deixar esse tema. Ele falou assim, mano, eu não quero assistir mais não. Aí ele foi pro quarto, foi dormir. Acho que foi na hora que ele pega os documentos da mãe lá no hospício, e aí ele começa foi ali que começa a virar a chave, mas aí meu filho chorou, cara. Putz. Cara, seu filho é muito maduro, cara. Ele falou, ele ficou chateado, assim. Cara, sabe o que eu imaginei enquanto você contava essa cena? Vocês estão assistindo o filme, teu filho pediu pra sair, e aí vocês vão por um beco escuro, e de repente chega um assaltante e o teu filho vai virar o Batman. Foi tenso, porque ele, como ele tem uma mente aberta pra esse tipo de filme, ele não tem essa parada. Então ele assiste de boa. Só que ele sentiu mesmo. Eu falei, cara, é melhor parar e foi deitar com a mãe dele. E aí eu disse, cara, não é melhor nem continuar assistindo pra não dar, né, problema. Não, mas quanto a isso aí, eu acho até não coisa não, sabe? Isso já aconteceu comigo, porque meu pai assistia muito filme de faroeste, e tem uns filmes de faroeste meio pesados, sabe? Assim, e eu assistia com ele, tinha 10, 12 anos, eu assistia com ele. Não é maldade de um pai deixar o filho assistir. Não, também acho que não. Mas não acho que é um filme pra criança, não. Eu acho assim... como fã de quadrinhos e tendo lido histórias da DC desde bem moleque mesmo, desde, suponho, a maioria de vocês ter nascido, tem várias histórias de quadrinhos por si só que não são para crianças. O Watchmen, que é do Alan Moore, não é para criança. Piada Mortal, que é uma história do Coringa e que tem em entrelinhas sugerida a situação de estupro da Bárbara Gordon pelo Coringa, não é uma história para crianças. Mas até então... Eu li essas histórias quando adolescente, porque elas saíram quando eu já era adolescente, mas quando eu era criança eu não tinha acesso a isso. Eu acho que o legal de histórias em quadrinhos é isso, é que você pode ter histórias extremamente adultas e histórias extremamente infantis e respeitar as proporções de limite de idade. Todos podem assistir. Porra, o próprio Wolverine da Marvel, eu era criança, eu li a fase do Claremont Byrne, e o Wolverine não era esse bonitão e tal, ele era um baixinho peludo que enfiava estacas de adamantium no coração dos outros sem pensar. Eu acredito que não é a violência em si que torna esse filme tão desaconselhável para crianças, são os temas. A violência por si só, qualquer criança que assista o Jornal Nacional acaba sabendo de uma coisa ou outra. É a forma como isso é tratado, é o tema. Em cima que você está falando aí, sobre o tema, sobre a temática do filme em si, não é o fato de ele matar, de ele fazer... É o fato da vida do cara, desde moleque, ser uma merda. E aí, imagina uma criança vendo essa cena, o cara, será que é isso mesmo, a vida de uma pessoa? Não é, a vida do cara é assim. E aí ele se transforma naquele que ele se transformou. Então, na visão de uma criança vendo aquilo, fala, cara, como assim? Eu tenho certeza que meu filho viu essa visão. Ele olhou e falou assim, uau, não é assim a vida. E se tornou do cara do Coringa. Então acho que essa parte aí, eu fiquei bastante tocado por conta disso aí. Não foi a temática do filme, né? Tem um filme, eu acho que é holandês, ou talvez seja sueco, ele chama Class. É uma enciclopédia de filme, né? Cara, eu gosto de cinema, desculpa. Eu realmente gosto de cinema. Sensacional. Tem um filme holandês ou sueco, eu não vou lembrar, ou dinamarquês talvez, eu não vou lembrar de onde é o filme, mas o nome do filme é Class, com K, é K-L-A-S-S, que ela conta a história de um moleque normal, como eu, você, o Billy, todos nós éramos durante o tempo de escola, mas é um moleque que ele também nasceu com um alvo implícito nele, e ele recebe muito bullying. E tem um outro cara na escola que se compadece, apesar dele ser um cara popular, dele ter namorada e tal, não é o típico bucha de bullying desses filmes que é tão fácil de explorar, que também se compadece do cara e faz uma amizade com ele, e por se compadecer, por ser amigo do cara que sofria bullying, o cara popular sofre bullying também,
e os dois formam um laço. Quando acontece uma parada meio indizível assim, e aí vocês vão ver o filme pra acontecer, mas é uma parada realmente escrota, os dois decidem, não, pô, não tem mais o que acontecer, meu pai coleciona arma, vamos entrar na escola e matar todo mundo. O estágio final disso é os dois. O fudido, que desde de sempre sofria bullying, e o cara popular que, por tentar ser amigo do cara que sofria bullying, sofreu bullying. Os dois entrando na escola pra metralhar a gente. E ele mostra justamente isso, mas volto a dizer, você não pode fazer disso uma mecânica na vida real para o que acontece. Ele pode só te fornecer relances assim do como é que a vida é, como é que ela é, mas ela não vai te fornecer respostas do que é que engatilha isso ou do que é que não engatilha isso, entendeu? São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Bom, então eu queria indicar para o amigo ouvinte aí uma série. Eu comecei a assistir agora, tô aí no terceiro episódio ainda da primeira temporada, que é o Glitch, uma série bem interessante aí, vale a pena. Tá na Netflix, Glitch. Vale a pena o amigo ouvinte acompanhar e se inteirar, já tá na terceira temporada pelo Netflix, é bem interessante. O plot da série é que após alguns anos, várias pessoas que estavam mortas levantam do túmulo, sabe, e voltam à vida normalmente. Pô, cara, eu pensei na minha avó nessa hora, falei... eu pensei na minha avó, falei, meu Deus, antes que minha avó bate na porta, falei assim, e voltei. Deus do livro. Menino, vem lavar os meus pés. Elas só podem viver no raio da cidade. É bem trash a série é trash, assim, não leva... Não, mas isso que vocês falaram tem muito a ver com o conto de literatura clássica brasileira, ou talvez seja um livro chamado Incidente em Antares, em que todos os mortos de uma cidade, todos levantam ao mesmo tempo e tentam retomar suas vidas. E né? é basicamente isso mesmo. Basicamente isso. Tipo, basicamente o cara morreu, sei lá, em 1800, alguma coisa, ele volta, sabe? E é no mesmo jeito que ele morreu lá, sei lá, se ele morreu jovem, ele volta jovem. E aí ele tá perdido, ele não sabe o que ele tem que fazer, sabe? Excelente. Tem uma moça que não acredita que morreu. Eu morri, tem certeza? Como assim? Morri nada. Me prova isso. Me prova que eu morri, exatamente. Como assim eu morri? Vocês estão doidos? Bem assim. E o jogo que eu joguei foi o Celeste. Saiu ano passado, concorreu ao jogo do ano do lado de... cara, um jogo indie, né, de produção baixa. Se eu não me engano, eu acho que a produção, a parte artística dele é brasileira. Se eu não me engano, são uma empresa brasileira que faz as artes do jogo. E, cara, é incrível. Já que ele é um indie, então o aspecto dele é mais 8 bits. É plataforma 2D. E você só tem duas mecânicas no jogo: ir pra direita ou esquerda e um dash. E pular, né, obviamente. Então o jogo inteiro você vai fazendo isso. E a cada, Parece por exemplo, que você tá falando de Super Mario. Mundo, entre aspas, você muda a sua jogabilidade. Cara, esse jogo é muito gostoso de jogar, mas um dos pontos que eu acho que pode encantar as pessoas, né, que estão por fora, é a mensagem que ele passa. Você é a menina Madeline, ou você pode escolher seu nome, se eu não me engano. E você tá tentando subir uma montanha celeste. Até no próprio jogo você se pergunta por que você tá fazendo isso. Você encontra pessoas, você tem desafios para elas, você entra em conflito consigo mesmo. Você tenta, né, a sua personagem já tem depressão, isso é tratado disso. E meio que você pode fazer várias razões, como a montanha sendo a vida, e a parte de você que tenta atrapalhar entre aspas, né, ela sempre, desde o começo, ela fala frases assim, que se, por exemplo, no save do jogo você pode trocar seu nome. E se vocês não trocar nada, fica o nome do personagem, Madeline. Mas se você colocar, por exemplo, Pensador, vai lá, Pensador, por que essa parte de mim diz que eu não sou alpinista? Por que eu não posso subir essa montanha gigante? E sabe, ela sempre botava abaixo. Daí, mais ou menos que a resolução no final é como você vai entrar em concílio com essa parte, como você vai subir essa montanha, quem você encontra com ela e por que você fez aquilo, e o que vai mudar depois daquilo, quais são os objetivos da nossa vida, sabe? As pessoas que você encontra, como que elas mudam os seus jeitos de viver. Cara, esse jogo assim é incrível, cara. Recomendo jogarem aí. Roda até num PC
da mãe, tá ligado? Que usa pra entrar no Facebook e ver e-mail. Eu vou recomendar, já que a gente falou do filme do Coringa, um filme que denota que você pense, que você tire suas próprias conclusões, não negando o fato de eu ser um velho de merda, eu vou negar a filmografia. Vocês vão entender, a filmografia de um cineasta tcheco ou eslovaco, ou tcheco-eslovaco, que eu não sei qual nome esse país tem agora atualmente, chamado Jan Svankmajer, que ele, na verdade, faz vários filmes em curta-metragem sobre objetos. E ele mostra pra vocês o quanto uma cena pode contar quando, na verdade, ao contrário de atores humanos, você pode usar objetos para contar uma cena. E, por exemplo, até quando os filmes dele têm atores humanos, como foi no longa-metragem dele, da versão dele de Alice no País das Maravilhas, ou outros que ele tem atores humanos, os atores humanos eles são tratados como objetos inanimados em stop motion. Então os filmes dele são muito perturbadores porque eles mostram a visão de um mundo desprovido das amarras da realidade, que nem o filme do Coringa que a gente tratou hoje. E para vocês terem uma ideia, um dos filmes se chama Amor Carnal e é a história de uma peça de carne, vamos supor uma alcatra, uma picanha, o que é que seja, e no início do filme uma mão vem e corta 2 bifes e aqueles bifes ganham vida, se conhecem, se apaixonam, eles flertam um com o outro, jogando pimentinha e sal para temperar um ao outro a relação e acabam tentando consumar o ato, quando no fim vem uma mão humana com um garfo, pega os 2 bifes e bota para fritar na frigideira, mostrando justamente a inutilidade de você se ater a signos de comparação humana quando na verdade ele quer passar a imagem de que todo mundo nasce, cresce, reproduz e morre. E o filme dele sobre Alice no País das Maravilhas é maravilhoso. O filme dele, o longa-metragem dele sobre a Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, é maravilhoso. Muitos dos filmes deles vocês conseguem encontrar no YouTube e é um cineasta que vale a pena ver para vocês conhecerem o cinema que foge dessa ideia euclidiana de lógica em tudo que você vê e ensina vocês a verem histórias contadas pelo meio dos objetos, pelo ponto de vista dos objetos, e você ainda assim consegue se identificar neles. Então eu recomendo muito o Jan Svankmajer e toda a sua filmografia. Eu vou fazer uma indicação rapidinho aqui. É um filme que o Bruno indicou pra gente no podcast, Que Mal Eu Fiz a Deus, tem na Netflix. É um filme muito engraçado e você meio que ri de nervoso também nesse filme, porque é uma comédia meio xenofóbica, assim, sabe? É umas piadas meio racista, sei lá, mas bate um pouco nessa tecla também de como as pessoas têm intolerância, sabe? É um filme bem divertido, é um filme, acho que francês, tá na Netflix, vale assistir, que conta a história de 4 irmãs que casam com maridos de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, um árabe, um judeu, um asiático, né, um chinês e um africano, né? Então, e os pais são franceses, europeus tradicionais, e eles ficam malucos com isso, né? Porque nenhuma delas casa com um europeu que eles desejavam, católico, branco, e o filme bate muito nessa tecla aí. É bem divertido. Excelente. Você vai rir de... Talvez você ria de constrangimento, assim. Gente, por favor, indiquem aí onde o pessoal encontra o podcast de vocês, redes sociais, sites, feed. Dica aí pra galera, eu ouço todos vocês, eu sou um grande fã. Até agradeço por vocês terem participado aqui, aceitado o convite, é uma honra ter recebido, e voltem sempre, como eu sempre digo a todas as pessoas que vêm aqui, as portas estão abertas, se foi a primeira vez, que seja a primeira vez de muitas outras participações. Uhul! Eu queria falar do Papo Aberto rapidinho, para o amigo ouvinte que ainda não ouviu, não conhece, vai lá no Spotify, no Google, no iTunes, no anchor.fm/Papo Aberto. Lá você vai encontrar várias entrevistas, inclusive a entrevista com o Guilherme Andrade aí do Papo de Calçada, aqui, o nosso grande amigo. Olha aí. Entrevista muito legal e toda semana sempre um convidado diferente.
E nas redes sociais, @papoabertobr pelo Facebook e @papoabertobr pelo Instagram. Vale muito a pena. Eu gosto de mim mesmo falando, mas é bem bacana. Vale a pena, vale a pena vocês conferirem lá nos principais agregadores aí, o Papo Aberto. E obrigado aí, Guilherme, pelo convite, cara. Eu sou o Guilherme lá do Biricast. Você pode encontrar ele na maioria dos seus agregadores ou no site anchor.fm/Biricast. Estamos, né? Eu e o Biricast. Estamos no Twitter e no Instagram, @Biricast. Nós falamos sobre jogos na maioria das vezes ou coisas que amamos dentro deles. Uma mensagem que ele passa, por exemplo, história. Vocês podem ouvir lá. Se tiver paciência, claro. São episódios longos, chatos, eu não aguento mais. E eu peço... Nossa, eu agradeço demais, Guilherme, por participar com esses dois grandes, obesos, idosos, Pensador e Adriano. Foi muito legal gravar com vocês, gente. Valeu. Eu sou o Pensador Louco, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês podem encontrar tudo em blado.pensadorlouco.com, com podcasts falando sobre bandas que talvez e provavelmente você não conhece, podcast falando sobre filmes que você muito provavelmente nunca assistiu, que valeriam a pena ver, fazendo audiodramas de autores em ascensão. Inclusive, o último audiodrama nosso contou com a participação do grande Guilherme Billy, que está aqui na sala, e demais loucuras que vocês têm por aí, e eu só peço que vocês apreciem sem qualquer moderação. Isso aí, cara, valeu a todos vocês. Sempre estou dizendo, sempre estou recomendando. O podcast de vocês é muito foda. E pra mim a grande magia do podcast é isso, de você ouvir e ser amigo e construir uma relação com as pessoas que você é fã e que você admira o trabalho. O Papo de Calçada, vocês que são ouvintes aí, encontram no @Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. O nosso blog é o papo de calçada podcast.blogspot.com. Vale lembrar também que a gente tem um grupo lá no Telegram, que é um grupo muito legal, que o pessoal tá trocando muita ideia lá. Essa pauta de hoje surgiu lá também, por umas discussões, pessoal que assistiu o filme ou que estava ligado nas repercussões do filme na sociedade e no cotidiano. E então tudo surge lá, assim, tá maravilhoso o grupo. Então vai lá, t.me/papo de calçada podcast. Você encontra os links nas redes sociais ou no post também. E é isso aí, galera. Tamo junto aí, até a próxima semana. Valeu. Valeu. Olei. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.